meus queridos, muito boa tarde. É uma alegria estarmos juntos mais um domingo no programa Hora que Melhora. Eu queria colocar para você, não desanime, não tenha medo. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Deuteronômio 31, versículo 8. Muito boa tarde. Programa Hora que Melhora se inicia e o nosso propósito é nos transformar cada dia um pouquinho mais à imagem e semelhança de Jesus. Nós temos uma vida hoje em dia muito corrida, há muitos afazeres e muitas vezes a gente se sente perdido, essa é a palavra, sem saber o que fazer, para onde vamos, o que estamos fazendo. Muitas vezes a gente se sente que nós temos tudo. Pode ser que hoje você não esteja passando grandes dificuldades, desafios na vida. Você tem seu emprego, tem a sua casa, tem a sua família, mas algo te incomoda na alma. Algo te cutuca, te perturba, como se fosse um vazio que você não consegue explicar o porquê e como você sente isso. Ou você está passando de fato por um problema, um período de grande tribulação, seja um problema de doença, seja desemprego, ou problemas sérios de relacionamento, e você clama por uma intervenção divina, por um milagre. É muito fácil a gente esquecer de Deus quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, muitas vezes a gente se distancia, porque a gente acredita, a gente pressupõe que nós nos bastamos por nós mesmos, e essa é uma grande ilusão. Nós fomos criados com muito amor por Deus. Você não está aqui à toa. Você tem um propósito e uma missão de estar aqui. Você foi desejado muito antes pelo amor dos seus pais. Ou até mesmo se de repente você me falar, mas meus pais não me amaram, foi um acidente. Você não é um acidente. Você é amado por Deus. E Deus sabia exatamente quando você iria nascer. Em que momento você iria estar aqui na Terra. E é por isso que você veio, para honrar um propósito maior que Ele te colocou aqui. A palavra de Deus, eu falo muito que é uma palavra viva, a Bíblia é uma palavra viva para nós. Nós somos a geração de agora. Nós precisamos encontrar o nosso sentido da vida, da nossa existência, olhando para Jesus. Jesus veio ao mundo nos ensinar o amor, e o amar é a quê? É servir um ao outro. Servir com alegria, com humildade, com generosidade, parar de olhar só para o nosso próprio umbigo e falar, nossa, minha vida é um horror, é uma desgraça. Não, a sua vida é uma bênção. Quantas coisas você já conquistou, você já viveu, você já superou. E as dores que você superou, as cicatrizes que a vida de repente deixou em você, te torna mais forte, não mais fraco. Te torna capaz de ser exemplo para outras pessoas. Porque um dia nós vamos encontrar a Deus. E eu tenho no meu coração que Ele vai perguntar para cada um de nós: o que você fez da vida que eu te dei com tanto amor? E o que nós vamos responder? Eu fui ingrato, eu só reclamei, eu só murmurei, eu só fiquei pedindo, porque o vizinho tem isso, a fulana tem aquilo, a beltrana tem aquilo outro e eu não tenho nada? Ou dentro do que foi me dado, eu trabalhei para edificar mais, para ajudar outras pessoas? Tem uma historinha que eu gosto, que um homem encontra com dois pedreiros. E os pedreiros, eles estavam fazendo a mesma coisa, assentando tijolos.
E ele chega para o primeiro e fala: o que você está fazendo? Ele fala: você não está vendo? Eu estou assentando tijolo. A minha vida eu passo o dia inteiro assim, assentando um tijolo em cima do outro. Ele fala: bacana. E aí ele vai para o segundo. Quando ele chega para o segundo, ele fala: o que você está fazendo? Ele também estava assentando tijolo. E ele fala: o que eu estou fazendo? Eu estou construindo um grande hospital. Um hospital onde vai salvar vidas, vai atender milhares de pessoas, vai amenizar a dor, vai trazer alegria e restaurar a paz na vida de quem por aqui passar. Então, essa é a diferença. Como é que você hoje está olhando para o momento que você está vivendo? Com alegria ou com pesar? É uma escolha. Você escolhe a forma com que você quer olhar. Você escolhe a forma com que você quer viver. Com leveza ou com peso, com raiva, com ira. E quando a gente decide seguir a Jesus, a gente para de olhar, para de se comparar com o mundo. O mundo fora sempre quer que a gente tenha coisas, títulos, status. O mundo nos mede pelos status que a gente conquista, como se fosse isso que desse o nosso verdadeiro valor. Só que todos nós, sem exceção, vamos morrer de algum dia, de alguma forma. E a gente sabe que a gente não leva nada. O nosso corpo é só uma matéria. O corpo sem a alma, sem o espírito, não é nada, é uma matéria. Assim como essa cadeira onde eu estou sentada. Mas é a partir do meu espírito que eu dou vida a esse corpo. E quando eu deixar aqui, quando eu morrer, é meu espírito que vai ser elevado. E o quão maduro eu trabalhei a minha espiritualidade. Porque através do meu espírito, ele vai dar os comandos à minha alma para que os meus pensamentos, os meus sentimentos sejam alinhados com a verdade de Deus e não com as coisas que o mundo quer me mostrar e me impor. E quando eu falo as coisas do mundo, o mundo nos pressiona muito, a sociedade é uma questão muito do próprio capitalismo. Vamos consumir, 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 como se consumir coisas preenchesse o nosso vazio de alma. De repente você pode ter aí 500 mil coisas, trocou o carro, trocou o celular, trocou a casa e continua insatisfeito. Por quê? Porque não é o dinheiro que vai preencher esse vazio da alma. Esse buraco que a gente sente só pode ser preenchido com Deus. Só pode ser preenchido com o amor de Jesus. E é uma escolha, porque Jesus é um gentleman, ele é um cavalheiro e ele jamais vai entrar na sua vida se ele não for convidado. Ele te espera todos os dias de braços abertos, mas você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa deixar que Deus seja Deus em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. E quando a gente começa a deixar, a largar o controle, a entender que nós somos criaturas e não criador, uma paz enorme vai invadindo o nosso coração. A gente começa a passar pelas mesmas adversidades, tribulações, mas com uma paz interior. A fé não quer dizer ausência de problema, mas quer dizer que eu consigo passar pelas adversidades e as situações da vida com um domínio próprio, uma tranquilidade maior, porque eu tenho a certeza que Deus está provendo. E se eu estou passando uma tribulação, eu preciso me perguntar, não por que eu, mas o que eu tenho que aprender com isso? Quando a vida começa a nos espremer, muitas vezes é para tirar o melhor de nós mesmos. Quando a gente passa as dificuldades,
é o período mais fácil que nós dobramos o nosso joelho e pedimos: Senhor, me ajuda. Porque quando tudo tá bom, muitas vezes a gente até esquece de agradecer a Deus por mais um dia que estamos vivos. A gente esquece de olhar o céu, olhar o sol, respirar. Já pensou se a gente não tivesse o ar agora? Ou se a gente tivesse que pagar pelo ar que a gente respira? Olha a bênção que a gente pode respirar, e quando a gente respira, o nosso organismo funciona numa perfeição tão grande que você não fala agora: pulmão, vamos, respira, coração, bate, estômago, faz a digestão. Tudo tem uma harmonia perfeita. Por quê? Porque você foi criado de uma forma perfeita por Deus. E a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, como é que eu estou cuidando de mim mesma? Com amor ou de qualquer jeito? E quando eu falo isso, cuidar do nosso corpo com amor, nós temos que olhar para a gente e saber: eu estou me alimentando de forma adequada? Ou eu estou consumindo o que a sociedade e o mundo está aí colocando à disposição para vender e eu consumir feito um maluco? Por que eu estou trazendo isso hoje? Porque para eu ter uma vida de oração de uma forma mais plena, satisfatória, a minha saúde, o meu organismo precisa também estar de uma forma mais saudável possível. Então, quando a gente começa a cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, fazer escolhas mais conscientes do que eu estou consumindo, do que eu estou me alimentando, lembrar que a gente precisa sim fazer atividade física, o nosso corpo não foi feito para ser sedentário. A gente começa a sair do período de que a gente fica estagnado para olhar a situação e a vida de uma forma melhor. Por quê? Porque a gente começa a produzir hormônios melhores para a nossa felicidade, para o nosso prazer, para a nossa saciedade, para que a gente possa dormir melhor. Hoje em dia eu converso com pessoas que não conseguem dormir, sofrem de muita ansiedade, que se preocupa com tudo toda hora. Aí quando eu começo a fazer pequenas perguntas do dia a dia, se alimenta mal o dia inteiro, não faz nenhuma atividade física, alega que não tem tempo para nada. Só que tempo é uma questão de preferência. O que de fato é importante para mim? Assim como é importante todo dia a gente acordar, tomar banho, se alimentar, a oração é essencial e a atividade física também. Essa era onde nós vivemos, onde é tudo muito, é carro, é ônibus, é controle remoto, nós ficamos muito tempo parados, computador, né? A gente muitas vezes trabalha o dia inteiro lá sentado. E aí as profissões onde exige uma atividade física maior do corpo, né? Profissões, por exemplo, o próprio pedreiro, que ele está lá todo dia exercitando o próprio corpo, ele vai ter uma qualidade de, muitas vezes, do pensar melhor do que a pessoa que fica só sedentária. Por quê? Porque ele está gastando energia o tempo todo. E às vezes, o fato da gente ficar parado muito tempo, a gente não produz esses hormônios essenciais para o nosso próprio bem-estar. Então, muitas vezes, você pode estar aí sofrendo, angustiado, amargurado, e você está, às vezes, passando por tratamento, e a gente tem que sim ir ao médico, ir ao psicólogo, fazer o nosso tratamento, cuidar da nossa saúde, mas nós precisamos nos ajudar. Então, esses 3 pilares que todos os médicos falam, né? Qualidade de sono, de alimentação e atividade física é essencial na nossa vida, não é clichê. E eu preciso fazer hoje para amanhã ter uma qualidade de vida melhor.
E se eu tenho uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, uma disposição melhor, eu vou conseguir passar pelas adversidades também de uma forma mais saudável. Então, a gente sempre tem que alinhar esses pilares na nossa vida. A oração é essencial, a oração é fundamental. Eu falo que na vida a gente pode largar tudo, menos Deus. Na vida, todos nós somos substituídos, menos para o reino de Deus. Hoje a gente trabalha num lugar, pode ser desligado e amanhã é substituído por outro. Um relacionamento que não dá certo, hoje dói e amanhã você conhece outra pessoa. Mas para Deus nós não somos descartados. Para Deus nós somos únicos, essenciais. E Ele espera que cada talento que Ele deu para cada um de nós seja usado com muito respeito e com amor, que a gente frutifique esses talentos e não que a gente enterre debaixo da terra, não que simplesmente a gente deixe a vida passar sem nada fazer. A oração é uma palavra em português interessante porque significa orar mais ação. Eu tenho que orar e agir. Eu tenho que orar pedindo sabedoria, discernimento, força para passar por esse período, na certeza que eu também estou fazendo a minha parte. Então, se hoje, por exemplo, você está passando um período de desemprego e você está clamando por uma porta aberta de emprego, você vai pedir isso a Deus. Senhor, eu preciso dessa oportunidade, abre as portas, coloca-se pessoas e situações no meu caminho para que eu possa ter aí um melhor emprego para prover a minha vida, a minha família. Mas a partir do momento que você rezou, você precisa agir. Então você precisa atualizar o seu currículo, você precisa sair da sua casa, você precisa se conectar com pessoas. Hoje isso, rede social ajuda muito, WhatsApp, LinkedIn, enfim, a gente tem uma série de ferramentas que nos auxilia, mas a gente precisa fazer. Não adianta só eu rezar e ficar lá no sofá de braços cruzados, vendo a minha sessão da tarde, acreditando que vai cair do céu, que vai bater na minha porta. A gente precisa fazer a nossa parte. A vida com Deus é um relacionamento, onde eu falo, eu escuto, eu falo. Muitas vezes você pode estar falando agora, mas Deus estava em silêncio, não está falando nada. Não é que Deus está em silêncio e Ele não está falando nada. Muitas vezes Ele está esperando o seu agir. Ele está esperando uma posição e uma decisão sua. E nunca é o outro, sempre somos nós. Nós precisamos todo dia, nós que acreditamos em Jesus, que somos esse povo cristão, todo dia eu preciso fazer uma escolha da conversão. Todo dia eu preciso querer ser mais parecido com Jesus. Então, quantas vezes você fica perdendo tempo em redes sociais, rolando lá, de repente, feed de Instagram, de TikTok, comparando a vida dos outros com a sua e se achando sempre menos. Porque o que você está vendo lá dos outros, o que está sendo mostrado, você acha mais lindo e mais florido. Só que isso não te edifica nada, pelo contrário, só está te diminuindo. Só está trazendo sentimentos ruins e você continua. É preciso cortar esse ciclo vicioso. É preciso despertar. É preciso querer mudar. É preciso parar de reclamar. Então, a partir de hoje, pega o seu caderno espiritual e escreve. O que você pode mudar hoje? Amanhã é segunda-feira, o que eu posso começar melhor? Melhorar a minha alimentação? Fazer de verdade uma atividade física sem essas promessas que eu começo amanhã e já paro? Tanto a vida de oração quanto cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, exige disciplina, exige constância, exige eu querer ser transformado todo dia. E por que eu falo que é todo dia? Porque não é um processo, um passe mágico.
né? Eu venho nessa caminhada, né? E orando, e clamando, e pedindo. E se eu estou aqui é porque eu sinto no coração essa missão de evangelizar. E se você está ouvindo e o Espírito Santo está tocando o seu coração, não é coincidência. É uma providência para que você desperte, para que você acorde, para que você possa melhorar a sua vida através da sua mudança, da sua conversão. E por que eu falo que a gente tem que ter o olhar aqui, em Jesus, na cruz? A cruz, quando Jesus morre, ele é crucificado, é o símbolo maior do amor de alguém pela humanidade. Uma pessoa que não fez nada, entrega a sua vida por você, é porque te ama demais. Porque espera que você viva com uma paz que Jesus pode colocar no seu coração. Jesus falou, no mundo você vai ter adversidade, você vai ter tribulação, mas não tenha medo porque eu venci o mundo. Então, de repente, comece a olhar os problemas que você está enfrentando como oportunidades de você ser uma pessoa melhor. E não como algo intransponível, difícil. Olha, por que eu estou passando por isso? Não pergunte o porquê você está passando por isso, mas para que eu estou passando por isso? O que eu posso aprender nessa situação para ser uma pessoa melhor, mais obediente, mais fiel a Jesus? Nós somos testados, sim, nós somos testados todos os dias. Essa semana mesmo, né, eu estava lá em oração, porque eu falo assim, uma coisa é se eu vivesse num monastério, lá num convento, só orando, rezando, sem viver o dia a dia com as pessoas. Porque quando eu estou lá só orando, é como se eu ficasse num estado de êxtase, um estado maior de contemplação na presença de Deus. Mas quando eu vou para o dia a dia, e eu não sou, eu sou como você, eu sou uma leiga, né? Eu não sou pastora, né? Eu não sou madre, eu estou aqui como uma leiga nessa missão de evangelizar, de levar um pouquinho Jesus a cada um de nós. Porque se a minha vida é transformada a partir do momento que eu fiz essa conversão diária, eu escolhi esse relacionamento diário, qualquer um pode ser também transformado. Só que a gente também é testado. Então, essa semana eu rezei num dia e daí no mesmo dia aconteceu uma situação, um problema, que começou a tirar a minha paciência, meu sangue começou a ferver e na hora eu senti raiva. Mas está tudo bem sentir as emoções porque faz parte da nossa natureza humana. Mas na hora que eu senti raiva e eu estava respondendo até de uma forma ríspida, o Espírito Santo falou assim para mim, Fernanda, não é essa forma. Você não queria que isso acontecesse, você não queria que essa pessoa te abordasse com esse problema. Mas se essa situação está acontecendo, acolha com respeito essa pessoa e procure resolver da melhor forma. E na hora, eu voltei a mim mesma. Eu falei, opa, eu não quero ser essa pessoa ríspida, com raiva, que responde de qualquer jeito às pessoas. Pedi desculpas, perdão a Deus, a pessoa que eu estava conversando, olha, desculpa, perdi um pouquinho a paciência agora, mas vamos rever, vou tentar te ajudar. Então é isso que a gente precisa sempre ter em mente. Que a nossa conversão é em todos os instantes. Todos os instantes está me propiciando para ser um pouquinho melhor. É uma escolha. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Hora que Melhora. Espero você. Deus está te dando neste exato momento a força e o entendimento necessário para você vencer o desafio que você está passando. Essa força, ela vem do seu coração. Quando você voltar a sua atenção para o seu coração, para a sua alma, quando você ouvir Deus, porque Deus fala com a gente de uma forma muitas vezes baixinha. Para de procurar fora. Para de pedir opiniões dos outros.
volta o seu coração a Deus e peça: Senhor, fala comigo neste momento. Mostra o caminho que eu devo seguir. Que seja feita em minha vida a sua vontade e não a minha. Eis-me aqui. Coloco à sua disposição. Porque a Bíblia nos diz, em Provérbios, que os nossos planos, eles dão certo quando eles são abençoados por Deus. Muitas vezes a gente insiste em algo e não dá certo porque não é para ser. E não adianta a gente ficar insistindo, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Quando você olha quando uma criança pequenininha, ela começa a fazer birra, manha, imagine uma criança de 5 anos que vire para você e fale: eu quero agora dirigir esse carro. E começa a fazer manha, chorar, berrar. Você vai deixar ela dirigir? Não vai. Deus é a mesma coisa conosco. Ele sabe o que é melhor. Só que muitas vezes a gente insiste, a gente faz até conseguir aquilo. Só que aquilo não vai fazer bem pra gente. E a gente passa por vários problemas, feridas emocionais enormes, gigantes, mas você que escolheu um caminho que era torto e não era aquele caminho para você. Você foi porque você quis, porque você foi teimosa, porque você nunca parou e perguntou: Senhor, isso é para mim? E como a gente sabe o que é para nós? Quando nos traz paz. Se você vem insistindo, dando murro em ponta de faca e não dá certo, é porque você já tem o não. E porque você insiste. É diferente quando a gente fala: Senhor, abençoa esse meu propósito, esse plano. Então, vamos, por exemplo, eu quero empreender. O desafio de empreender é grande. E se eu desistir na primeira dificuldade, eu nunca vou conseguir ter algo próspero. É diferente a persistência da teimosia. A persistência é qualidade. A teimosia chega a ser até um defeito. Hoje, eu queria que a gente lesse o Salmo 32. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o Salmo 32. Né? Se é a primeira vez que você está me ouvindo, seja muito bem-vinda. O meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato para receber o material do programa, para te ajudar a edificar na fé, se está tocando o seu coração, o DDD é 11 95964 4343. O DDD é 11 95964 4343 e tem um canal no YouTube, Hora que Melhora Fernanda Jordão. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação. Todos os programas que eu já fiz, eles estão lá gravados. Eu espero que seja um material muito bom para ajudar a edificar a sua fé, a sua caminhada nessa conversão diária que nós precisamos escolher para que o nosso espírito seja cada vez mais evoluído, amadurecido e de verdade a gente possa ser a imagem e semelhança de Jesus, a gente possa ser homens e mulheres de oração. Porque quando a gente começa de verdade a nos transformar, a gente vai transformando os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso trabalho. Porque a gente muda. Nós começamos a ser pessoas mais agradáveis, mais doces. Por quê? Porque o Espírito Santo vai produzindo os frutos em nós, que é o amor, a alegria, a mansidão, a amabilidade, a doçura, a paz, a fidelidade. Fidelidade a quem? A Cristo. Nós precisamos todo dia pedir: Senhor, me ensina a ser fiel, me ensina a te amar. Não me deixe cair em tentação. A tentação do mundo, os pecados, eu falo, a gente tem um programa específico sobre pecado. Como é que a gente vence o pecado? Trabalhando virtudes.
a gente tem, né, os teólogos, São Tomás de Aquino colocou lá os 7 pecados capitais e o primeiro, mais difícil da gente vencer é o próprio orgulho, a soberba. A gente se acha o tempo todo, a gente tem dificuldade de olhar para o outro e falar eu te amo, desculpa, posso te abraçar, posso te ajudar. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos feridos também. E para nos curar, a gente precisa do amor de Deus. Só Ele pode nos transformar e curar nossas feridas. Só através da misericórdia dele nós podemos liberar perdão. Quantas pessoas arrastando rancores, amarguras por anos. Isso só te gera mal. É preciso desapegar, é preciso largar, esquecer, perdoar. Esquecer não, porque o que aconteceu com a gente nunca vai esquecer. Mas eu posso lembrar sem me machucar. Isso é o perdão. Você sabe que você perdoou quando você lembra o fato sem esse fato te causar dor. Então, nesse exato momento, você que precisa perdoar, feche seus olhos e peça, Senhor, me ensina a perdoar essa situação, essa pessoa. Eu solto em suas mãos, que a sua justiça, a sua misericórdia seja feita. Mas cura o meu coração. Eu largo em suas mãos essa situação. Porque eu não sou ninguém para julgar o outro. Às vezes esse outro nem sabe que te fez tão mal e você continua aí carregando essa dor. E só faz mal para você. Solta. Não fica procurando em 500 mil lugares. Como que eu vou conseguir isso, aquilo? Senta no seu momento de oração diário, eu falo, né? Pega a sua xícara de chá, de café. Senhor, senta aqui comigo, fala ao meu coração. Larga o celular, saia na rua, no quintal, observe o céu, as nuvens, os pássaros. Respire fundo. Esses pequenos momentos são momentos sagrados. São momentos onde a gente para e dá a oportunidade, Senhor, estou aqui, fala comigo, e insights acontecem no seu mental para resolver situações que você está procurando soluções. Por quê? Porque é um momento que você pausa e permite Deus ser Deus em sua vida. Para de querer fazer tudo sozinha. O Salmo 32... eu falo muito isso para vocês, se você está ouvindo a primeira vez. A importância de orar é a gente fazer a oração algo constante e diário. O meu relacionamento com Deus, ele só vai crescer e frutificar na medida que eu tiver a disciplina e a constância. Eu não posso procurar Deus como se fosse o step do carro. Só uso o step se o pneu fura. Eu só lembro que existe step quando o pneu furar. Se o pneu não fura, a gente nem sequer lembra lá que tem que calibrar o tal daquele pneu lá que é o step. Jesus não é step. Jesus tem que estar no volante do carro. Ele tem que estar conduzindo a minha vida. E para ele conduzir a minha vida, eu tenho que deixar ele ser Deus na minha vida. Eu preciso deixar que todas as áreas, a de amigos, a de trabalho, a de família, a de comunidade, a da igreja, ele seja Deus. E não eu querer controlar. Às vezes eu mesma brinco com Deus, né? Quando ele fala para mim, agora vai para a direita. Eu falo, Senhor, dá o GPS aí, deixa eu ver se esse lugar aí é bom. Será que de fato é bom? Muitas vezes a gente quer o plano perfeito, né? Eu trabalho em empresa, mundo corporativo, é muito isso. A gente faz o planejamento anual, daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que vai ser? Porque a empresa avisa o quê? O lucro, ela tem que crescer, ela tem que faturar. Então, vários profissionais envolvidos vão mapear a concorrência, mapear como fazer para melhorar, como crescer. Essa é a atividade do dia a dia do mundo empresarial. Só que na nossa vida, no começo do ano, sempre eu sento, eu falo, bom, se eu vou mapear em uma empresa, vou mapear aqui minha vida também. Só que a minha vida na fé, ela não é mapeada numa empresa que faz plano A, plano B, plano C, tem até o plano Z,
né? Para que as coisas, né? Se não der esse caminho, vai para esse. Tem várias alternativas. O mundo da fé é eu dar um passo e Deus põe o chão. Deus não vai te dar o desenho completo. Ele vai falar, confie em mim. E por obediência e disciplina, eu dou um passo e Deus põe o chão. Eu dou outro passo e Deus põe outro chão. E as coisas vão acontecendo, vão se encaixando e a gente vai vendo a obra e o milagre de Deus na nossa vida acontecer. Então, a intimidade com Deus exige oração. Exige que a gente tenha o nosso caderno espiritual e tenha a Bíblia. Você pode falar para mim, eu já sou batizado, eu frequento a igreja, eu tenho um devocional que eu faço todos os dias, né? Aqui até estou usando um dos devocionais, né? Esse aqui é bem conhecido, Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola, o pastor. É um devocional muito bom, excelente. Mas eu falo para todo mundo, ir uma vez por semana à igreja, fazer o devocional, que é um versículo, e o autor do devocional que vai trabalhar o texto, é pouco. Por quê? Porque a minha intimidade com Deus precisa começar a exigir de mim um pouco mais. Eu preciso ter uma sede maior de Deus. E essa sede é eu ir direto à fonte, eu ir direto à Bíblia. A minha transformação começa a acontecer, desde que eu nasci num lar cristão, eu cresci dentro da igreja, mas de fato a minha transformação e a minha conversão começou quando eu mesma falei para mim, nossa, você lê tanto e tantos livros e você não vai ler a Bíblia? E de uma forma aleatória eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, tudo está aqui. Se todos nós, de verdade, meditássemos a palavra dia e noite, nós teríamos um mundo muito melhor. Porque nós seríamos transformados diariamente em pessoas melhores. Porque quando eu entro em oração, quando eu entro em intimidade com Deus, Ele tira um pouco de mim e coloca um pouco dele em mim. Esse é o encanto, esse é o milagre, essa é a magia de viver a vida na presença de Deus. Me tornar uma pessoa melhor. Então eu quebro o meu orgulho e vai trabalhar a humildade, quebra a preguiça e vai trabalhar a disposição, o domínio próprio, a força. Assim vai e a gente vai fazendo as nossas escolhas. Se você está tendo dificuldade de orar, é porque o diabo não quer que você ore mesmo. A Bíblia nos diz que a gente tem uma guerra constante, não contra pessoas, mas contra espíritos, contra potestades. E o mal, ele não quer que a gente seja fiel a Deus. Ele quer que a gente se venda para as coisas do mundo, para as coisas dele. As pessoas que já estão vivendo dessa forma, achando que pode tudo, que não precisa fazer nada para se converter, para melhorar, pessoas que acham que o evangelho tem que ser moldado do jeito que elas querem, estão se enganando o tempo todo. Porque o evangelho não veio para servir a gente. Jesus não veio para isso. Você vai ter uma vida próspera, abençoada, tudo vai ser mais lindo e encantado na sua vida e você pode fazer o que você quiser. Não, você não pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz, tudo me é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu escolho onde eu vou, como eu vou me vestir, como eu vou me portar, o que eu vou me alimentar. Que não sejam as pessoas e o mundo a ditar o que eu tenho que fazer, e sim Deus. E se meu corpo é um templo sagrado do Espírito Santo, como é que eu estou cuidando de mim mesma? Outro dia, essa semana eu estava com a minha sobrinha e eu mostrei para ela, né? Tá na moda aí uns shorts, micro shorts. E aí ela tá na adolescência e eu falei assim para ela, só porque tá vendendo, não significa que a gente tem que comprar e usar.
a gente pode escolher. E aí, uma pessoa uma vez falou assim para mim, imagine, a gente pode fazer o que quiser, se a gente quiser sair nu na rua, a gente pode. Não, a gente não pode. Primeiro porque a gente tem leis, seria atentado violento ao pudor, é uma contravenção penal. E segundo, porque a gente tem uma sociedade doente. As pessoas nem sempre estão aí na sua plenitude, né? Olhando tudo com amor, com harmonia, com paz, com respeito. Então, assim como eu tenho que me respeitar, me preservar, eu tenho que escolher como que eu vou me mostrar também ao mundo. Por quê? Porque a forma com que eu me mostro é uma forma também onde eu vou ser tratada e respeitada. Então, a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter esse bom senso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Pense um pouquinho nisso. O que você está fazendo, de repente, de excesso na sua vida? E quando eu falo tudo me é permitido a gente comer? Evidente que é. Né? A gente precisa da comida, é o nosso alimento, senão a gente vai morrer de desnutrição. Mas a gente precisa comer tanto. Eu gosto de um paralelo. Quando eu era pequena, meu pai contava que quando ele namorava a minha mãe, lá na década de 70, quando eles namoravam, ele falava assim, cada 15 dias nós íamos no cinema. Era uma alegria ir ao cinema. E a gente comprava, o dinheiro pagava o ingresso e a gente comprava um bombom e um pacotinho de pipoca desse tamanhinho. Pacotinho de pipoca daqueles pequenininhos, saquinhos pequenininhos. E a gente dividia o bombom e dividia a pipoca. E era uma alegria. Por que hoje vocês precisam ir no cinema e comprar aquele balde gigantesco? A comida, em tese, é a mesma. Nós estamos comendo ali no cinema pipoca. O problema é a quantidade. Você precisa dessa quantidade enorme. Você precisa tomar litros e mais litros de refrigerante. Quanto de química você está colocando dentro do teu organismo? E muitas vezes a água que Deus criou, você nem bebe. Então, é permitido comer a pipoca? Lógico que é. Mas nem tudo te convém. Não é para comer o balde. É para ter bom senso. E se eu começo a comer o balde, litros de refrigerante, e eu não faço atividade física, o que vai acontecendo com o meu corpo? Ele vai adoecendo. Então, eu preciso ter esse autocuidado e essa responsabilidade para comigo mesma. Como que eu estou me cuidando? Se vocês puderem, vamos ler um pouquinho aqui o Salmo 32. É um salmo que eu escolhi hoje para trabalhar 2 temas. Diz o Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Então aqui, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Quando nós desobedecemos, quando nós nos afastamos de Deus, seja por não cumprir os mandamentos, seja porque a gente está vivendo em excesso, né? Assista lá o programa que eu falo um pouquinho sobre pecados e virtudes. Faça teu exame de consciência. Todo dia nós somos convidados a melhorar um pouquinho, para ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Então hoje eu te convido no Salmo 32 a refletir. O que está sendo a sua desobediência que você precisa confessar e apresentar a Deus? O que você precisa pedir perdão e força para que você não caia em tentação?
Aqui Davi está dizendo para a gente que quando ele estava desobedecendo, quando a culpa dele era muito grande, enquanto ele se recusava a confessar o pecado, o corpo definhava. Então, às vezes, o quanto você está definhando, mas você continua persistindo nos mesmos hábitos e comportamentos. É hora de despertar, é hora de mudar. E ele fala: finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo. Orem a Deus enquanto é tempo. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos instantes. A gente pode estar aqui, a gente pode não estar mais. Se a gente morrer daqui 5 minutos. Por isso que é importante o arrependimento, a conversão. Porque tem gente que acaba morrendo e não tem tempo de se arrepender. Não tem tempo de se confessar. Não tem tempo de pedir perdão. E o salmo continua: pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cântico de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou com a mula, que não têm entendimento e precisam de freio e rédea para ser controlados. Olha o que o Senhor está falando. Não seja teimoso. O cavalo e a mula precisam do freio na boca para ser controlado. Você não é um animal irracional. Você tem consciência, você tem Deus dentro de você. Deus está te falando: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Eu lhe darei conselhos. Busque a Deus. Ouça Deus dentro do seu coração. E ele continua: o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegre-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm o coração íntegro. Então, a minha oração é que cada um de nós agora, nesse momento, seja tocado pelo Espírito Santo. Para que a gente possa vir à tona a nossa consciência, quais são os hábitos, os comportamentos que eu preciso mudar. O que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Para que nesse momento o Espírito Santo toque o seu coração, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, a sua mente, para que você tenha clareza, discernimento, para saber a melhor decisão que você precisa tomar na sua vida, para a sua família, no seu trabalho. E tudo o que você fizer, faça como se você estivesse fazendo a Deus. Faça com todo o amor, como se você estivesse fazendo a Jesus. Porque quando a gente serve com essa alegria, com essa plenitude, independente se o outro é bom ou não para conosco, nós temos um amor e uma alegria enorme dentro de nós. Se você quiser receber o material do programa, me manda um WhatsApp, meu DDD é 11 95964 4343. Que você tenha uma semana abençoada e nós vamos nos encontrar no próximo domingo com o Hora que Melhora. Um beijo enorme no seu coração. Deus te abençoe.